bem, tem uma passagem da Bíblia em que Jesus ele fala com as pessoas que estão em volta ali, e principalmente aos seus opositores, e propõe para eles uma parábola de alguém que foi solicitado pelo pai para que fosse trabalhar no campo do pai. Então o filho disse: eu não vou. Depois se arrependeu e foi. O pai fala a mesma coisa para o segundo filho. E ele fala: eu vou. E não foi. E aí, então Jesus pergunta qual fez a vontade do pai. Eles respondem que foi o primeiro. Naturalmente está corretíssimo. Aí eu pergunto: existe a vontade permissiva de Deus e a vontade perfeita? Nós ouvimos esta frase, que existe a vontade permissiva de Deus e a vontade perfeita. Espera aí, isso significa que Deus tem duas vontades, se realmente é desta forma. Aí alguém pode até usar argumentos, falar que Deus não queria que Saul fosse rei, mas permitiu. A Bíblia dá margens para isso, duas vontades de Deus. Vamos ver isso à luz da palavra? Romanos capítulo 12, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus, Romanos 12, 1. Vamos ler também o versículo 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a Bíblia, sempre que fala da vontade de Deus, ela fala no singular. A Bíblia sempre fala da vontade de Deus no singular. Não existe de Gênesis a Apocalipse nada parecido ou semelhante com isso. Vontade permissiva de Deus. Embora há situações em que Deus determina para se fazer algo e a pessoa não faz aquilo, não significa que Deus tem uma segunda vontade. Naturalmente, ele não se agradou daquilo. Por quê? Porque não é a vontade dele. Ele não pode ter duas vontades. Ou é aquilo ou não é. Imagine, por exemplo, a respeito das profecias da Bíblia. Por que tem credibilidade as profecias da Bíblia? Porque o que está escrito é exatamente isso que acontece. Jesus, certa ocasião, disse: a Escritura não pode ser anulada. Muitos homens do passado, homens da nossa geração contemporânea, têm até mesmo sofrido e dado a vida pelo que está escrito e por crerem que essa é a vontade de Deus e que é a palavra de Deus fiel e que não muda. Porque se houver margem para a vontade permissiva de Deus, abrirá margem para que Deus mude a sua vontade. Tem uma passagem da Bíblia em que Deus fala: eu não mudo, ó filhos de Israel, por isso vós não sois consumidos. Então a vontade de Deus é uma. E qual é essa vontade? Ela é boa, agradável e perfeita. E como alguém pode experimentar esta vontade de Deus boa, agradável e perfeita? Estando na presença dele. No passado, as vítimas eram imoladas, sacrificadas para perdão dos pecados, para que os pecados fossem cobertos.
Hoje não há necessidade disso. O sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. Então, todo pecado que você comete e se arrepende, confessa esse pecado e abandona e se volta para Deus, Ele perdoa. Hoje, com certeza. Então, não há necessidade de você trazer vítimas pelos seus pecados. Mas a Bíblia te convida, me convida para apresentarmos os nossos próprios corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, ou seja, espiritual, com inteligência. É algo que, desta maneira, satisfaz a Deus. Como que é feito isso? Com a ajuda do Espírito Santo. Ninguém pode servir a Deus na carne. Fazer aquilo que agrada a Deus e, ao mesmo tempo, viver a velha natureza. Deixar aflorar a velha natureza. Ou é espiritual ou é carnal. Não se pode agradar a Deus de forma nenhuma na carne. Não tem como, não há possibilidade, não há jeito de fazer isso. Por quê? Porque se a gente faz desta forma, como está no versículo 1, o que vai acontecer conosco é o que segue. No versículo 2, a Bíblia é muito clara, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. E como que eu experimento isso? São estágios. Ofereço meu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é meu culto racional. Não me conformo com este mundo, mas transformo-me pela renovação da minha mente. E a Bíblia nos dá um pouquinho mais de clareza a respeito disso, que é não se conformar com este mundo. Olha só, em 1 João, capítulo 2, no versículo 15. 1 João 2,15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então não existe como a pessoa agradar a Deus com a velha natureza, que é o quê? Amar o mundo que nele há. É a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a soberba da vida, as mesmas coisas que fizeram com que Eva caísse. E é nessa mesma tentação que Satanás veio contra Jesus, querendo estimular os desejos da natureza humana. E a natureza humana, ela é pecaminosa. Não tem como agradar a Deus fazendo aquilo que a carne quer. Então, para experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nós temos que renovar a nossa mente. Temos que fazer aquilo que agrada somente a Deus e não aquilo que satisfaz o nosso ego. A vontade de Deus é uma só, boa, agradável e perfeita. Não existe vontade permissiva de Deus. Vontade permissiva de Deus não existe.